eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos. Diga que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me e todo seu servo de todos os irmãos, que ele mais alto, que ele apareça, que eu me constranjo com todo o seu servo de todos, diga que ele cresça, que ele apareça, que eu me constranjo com a sua glória, com a sua infinita humildade, com sua infinita humildade, ó Deus, que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos que me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos. Declare mais de ti, diga com eu. Mais de ti, Senhor, de ti.
ti, ó Deus, e de ti, e menos de nós, e menos de mim. Declare menos de mim, declare com seu coração. Declare menos de mim e menos de mim, e menos de mim. Diga mais de ti, oh Senhor Jesus, mais. Declare mais de ti e de Senhor, e de ti, e menos de mim. Declare Ele menos de mim. Declare mais alto, declare com todo o seu coração, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Repitam assim comigo. Diga: Senhor meu Deus. Diga: em nome do Senhor Jesus, que o Senhor meu Pai venha crescer cada dia mais e mais. E diga: eu diminuir, que eu venha diminuir, no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga: assim seja, e aplauda bem forte, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Se assente aí. Quantos de vocês estão bem? Digam amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Abra a Bíblia de vocês lá no livro de... Isso, vamos lá. Lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Isso, vamos lá. Se vocês, irmãos, puderem acompanhar aqui na tela, tá? Nós já vamos para a versão NVT, que é uma versão atualizada, tá bom? Então vamos lá. Se você puder acompanhar aqui na tela, eu te agradeço. Então vamos lá. Tiago, capítulo 4, o versículo é de número 13. Olha só, prestem atenção. Vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro, né? 14. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa, né? Ou seja, a neblina. Ao amanhecer,
aparece por um pouco e logo se dissipa, né? Ou seja, a nossa vida, irmãos, é como se fosse, né, a neblina, né? Como, por exemplo, hoje pela manhã amanheceu com neblina, Chapada do Guimarães, né? Mas foi só por um período. Teve a neblina, daqui a pouco ela sumiu, né? Então, eu e vocês, nós somos como a neblina, tá? Hoje nós podemos estar aqui, amanhã não, né? Hoje eu posso fazer um plano para viajar, mas o amanhã pode não chegar para me fazer esse plano. Mas, enfim, olha só o versículo 15, ó. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou o quê? Aquilo. Vamos ler novamente? Olha só, se o Senhor quiser, irmãos, vamos trocar essa parte aí. Se o Senhor quiser, vamos trocar, meu irmão, assim, ó. Vamos dizer assim, se for da sua vontade, tá bom? Então vamos ler de novo. Olha só, o que devem dizer é: se for da sua vontade, tá? Viveremos e faremos isso ou o que? Aquilo. Então, irmãos, né? O que Tiago ele está querendo ensinar para mim e está querendo ensinar para vocês, né? Que tudo que nós formos fazer, nós devemos, irmão, consultar quem? O Senhor, o nosso Deus. Antes de qualquer coisa que você for fazer, né? Porque, às vezes, irmão, nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer algo, a gente consulta a esposa, a gente consulta o marido, né? O jovem que mora na sua casa, ele vai fazer alguma coisa, ele consulta a sua mãe, consulta o seu pai, né? O casal de namorado, um consulta o namorado, outro consulta o outro, né? A gente consulta o patrão, consulta o empregado, consulta um especialista, consulta Beltrano, consulta fulano, irmão, mas muitas das vezes nós só esquecemos de consultar quem? A Deus. E você sabe, meu irmão, o porquê que muito de nós, às vezes, não consultamos a Deus, tá? Vocês sabem porque muitos de nós, às vezes, não consultamos a Deus, ou, né, alguma autoridade, ou alguma pessoa entendida, ou pai, ou mãe, ou algo do tipo. Sabe por que muitas das vezes nós não consultamos? Por causa disso aqui. Isso aqui é muito forte, hein, irmãos? Versículo 15, olha só o porquê. O que deve, 15 não, 16, perdão, é por causa disso aqui, ó. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é o que? Maligna. O porquê que muitas das vezes, irmão, eu não consulto, né, a Deus? Por que muitas das vezes eu não consulto meu pai, eu não consulto a minha mãe, né? Ou não consulto meu patrão, ou algo do tipo? Sabe por causa do quê? Por causa do orgulho, da pretensão. Eu sei como fazer, quem cuida da minha vida sou eu, né? Ou seja, quem manda em mim sou eu. Para que eu vou pedir a opinião para minha mãe? Para que eu vou pedir opinião para meu pai? Para que eu vou falar com o pastor? Não, para que eu vou, né, falar com Deus? Para que enfim, ou seja, irmãos, o orgulho e a pretensão tem levado muitas pessoas, irmãos, a tomarem certo tipo de decisões, irmãos, em sua vida. Só que eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. A palavra do seu Deus, ela diz o seguinte, né? Por que eu tenho que tomar cuidado, pastor, em tomar essa decisão de não ser orgulhoso, né? Em pedir uma opinião, em pedir uma direção, em pedir um conselho, algo do tipo? Por que eu não posso ser orgulhoso? Por que eu não posso ser pretensioso? Versículo 17, olha só. Versículo 17. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não o que o fazem. Às vezes, meu irmão, eu sou tão orgulhoso, tão pretensioso, que eu sei que eu tenho que perdoar o Pedro, eu não perdoo porque eu tenho orgulho. Eu me humilhar, eu me submeter, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que nos submeter à potente mão de Deus. O que significa se submeter? Se submeter significa se humilhar, obedecer, né? Eu perguntar para o meu patrão, eu perguntar para esse cara aí, mas eu tenho mais tempo de experiência do que ele.
Eu sei, eu sei muito mais que ele, mas ele não é seu chefe, ele não é o seu patrão. O que Romanos capítulo 13 diz? Que nós temos que obedecer todas as autoridades. Lá não diz só autoridade religiosa ou algo do tipo, é todas as autoridades. Ou seja, o que a Bíblia diz relacionado entre filho e pai, né? Filhos, honrem, ou seja, obedeçam seu pai e sua mãe, para que seus dias venham ser prolongados, né? Venham ser prolongados na face aonde? Da terra. Quantos que sabem isso, meu irmão, e não fazem, são pretensiosos, orgulhosos, né? Ah, se eu vou falar com a mamãe, ela não vai autorizar. Ah, se eu vou falar com o papai, ele não vai autorizar. Se eu vou falar com o Beltrano, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Algumas pessoas, irmãos, elas acham que pecado é fumar, é beber, é algo do tipo. Sim, isso é pecado, tá? Mas um dos pecados que tem derrubado muitos cristãos e irá levar muitos cristãos a perderem a sua salvação é isso aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Por que, pastor, que, né, muitos casamentos estão sendo destruídos, né, empresas estão fechando? Por que muitas pessoas não estão conseguindo avançar, não estão conseguindo prosperar? Sabe por quê, meu irmão? Quem sabe me dizer qual é o salário do pecado? Quem sabe me dizer? Hã? Então, se eu sou casado com a minha esposa, se eu sei o que eu tenho que fazer, eu não faço, eu estou cometendo o quê? Segundo o versículo 17, eu estou cometendo o quê? Hã? O que eu estou cometendo, irmão? O que eu estou cometendo? E o pecado vai gerar o quê? Às vezes eu não entendo, eu não traí ela, eu não estou fazendo nada de errado. Eu só não estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Então, né, ou seja, eu faço o que todo mundo manda, eu faço o que Beltrano manda, fulano manda, ciclano manda, Totó manda, Pombagira manda, Maria Padilha manda, Exu Caveira manda, eu só não faço o que Deus manda eu fazer. Quantas esposas que dizem, não, eu me submeter, eu usar de sabedoria, se eu usar de sabedoria com ele, pastor, ele vai subir, né, em cima de mim, ele vai pisar, ele vai maltratar, ele vai, não, eu aprendi assim com a minha mãe, eu aprendi assim com a minha avó, eu nasci assim, eu cresci assim, é uma tradição, uma cultura que eu carrego, então você vai morrer assim, você vai para o inferno assim. Por quê? Porque, meu irmão, você sabe, a mulher sabe que tem que ser sábia, a mulher sabe que tem que ser humilde, e não é, tá? Quando eu digo mulher, serve para o homem, quando eu digo homem, serve para a mulher também, tá bom? Tá? Então, irmãos, ou seja, quantas pessoas não estão sendo pretensiosos? Quantas pessoas não estão sendo orgulhosas? Quer ver? Vamos ler de novo o versículo 16 aí, olha só. Né? Quando eu não consulto a Deus, tá? Olha só o que Tiago diz, ó, né? Vamos supor, eu tenho um plano, um projeto, um objetivo, né, para a minha vida, aí eu não consulto a Deus. Olha só o que Tiago diz, caso contrário, tipo assim, ó, quando vocês não consultam a Deus, né, vamos lá, estarão se orgulhando, né, de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Então, meu irmão, quando eu tomo uma decisão na minha vida, né? Quando eu tomo uma decisão, sabendo, meu irmão, o que é certo e fazendo o errado, a Bíblia diz que nós somos orgulhosos e pretensiosos. Quantos não estão sendo assim? Né? Às 17 horas eu usei o exemplo da irmã Manuelina, né? Vamos supor que eles têm um planejamento, meu irmão, a ser seguido lá na escola. Como ela foi diretora muito antes, tem um planejamento. Só que ela tem uma professora, irmãos, que ela é orgulhosa, pretensiosa. Eu faço do meu jeito, eu faço da minha forma. Não siga esse planejamento, não faço como essa diretora manda. Eu dou aula como eu quero, eu faço como eu quero, eu chego como eu quero. Ou seja, aquela professora, ela sabe o que é certo, né? Ela sabe o que deve fazer, mas ela não está fazendo. Aí eu te pergunto uma coisa, a Manuelina sendo diretora, anotando tudo aquilo, meu irmão. Daqui a pouco, né, a Seduc
manda um e-mail, uma mensagem para ela: olha, Manuelina, nós vamos ter que cortar alguns funcionários aí. Quem vai ser a pessoa que vai vir na cabeça dela? Aquela pessoa que é orgulhosa, pretensiosa, não obedece, chega o horário que quer, não segue planejamento, faz o que quer. Meu irmão, aonde que o facão vai passar? Quem será mandado embora? Ou seja, o pecado dela, o orgulho é pecado, tá, irmão? O orgulho, a pretensão daquela professora gerou a morte, ou seja, ela sabia que tinha que fazer e não fez. Ou seja, aquilo levou ela a ser demitida, a ser mandada embora. Então, irmãos, quanto de nós, né? Eu sei que eu devo perdoar, meu irmão, eu não perdoo. Eu sei que eu devo esquecer o passado, eu não esqueço. Eu sei, meu irmão, que a Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, né? Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tantos outros, meu irmão, exemplo que a Bíblia diz, né? Que nós sabemos que nós temos que fazer, meu irmão, e não fazemos. E por eu saber o que eu tenho que fazer e eu não faço, se torna pecado. E o pecado, ele gera morte. É como eu disse, algumas pessoas estão sem entender: pastor, eu não faço o que eu fazia mais, eu não vou em tal lugar, eu não tenho vício, eu não faço, eu não cometo nenhum tipo mais de delito como eu cometia antes, o que eu fazia, né? E assim, assado. Meu irmão, a pessoa só não faz o que ela sabe que tem que fazer. Somente isso. Né? Como por exemplo, nós sabemos, meu irmão, que aí fora tem um monte de lei, não tem? Eu sei que eu não posso furar sinal vermelho. Eu sei que, né, eu tenho que pagar meus impostos. Eu sei, meu irmão, né, que eu não posso fazer um gado na minha energia. Eu sei, meu irmão, que, né, eu preciso ser honesto com o que eu faço. Eu sei, né, ou seja, todos nós sabemos disso. Aí a pessoa vai lá, infringe, meu irmão, uma lei, né? A pessoa infringe uma lei e aquela lei gera, meu irmão, um prejuízo para ela, e a pessoa, meu irmão, ainda fica, né, tipo assim, se fazendo de vítima. Não, porque o governo, não porque, né, o meu patrão, não porque, meu irmão, se a pessoa só chega atrasada, não respeita, não obedece, bate boca, isso, aquilo, a primeira oportunidade que tiver, meu irmão, infelizmente, né, isso aí vai gerar morte para a pessoa. Porque, irmãos, a pessoa, ela sabe o que tem que fazer. Nós sabemos, meu irmão, o que nós temos que fazer. Nós sabemos a lei, meu irmão, que nós temos que seguir. Mas infelizmente muitos, por causa do orgulho, né, porque muitos são pretensiosos: eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer do meu jeito, quem manda na minha vida sou eu, né, quem sabe da minha vida sou eu, e assim vai, meu irmão, tantos exemplos. Mas daqui a pouco, meu irmão, né, pela pessoa ser orgulhosa, ser pretensiosa, por ela saber o que tem que fazer e não faz, eu não fazer isso, eu não, né, consultar meu pai, consultar minha mãe, eu não consultar Beltrano, eu não consultar fulano, eu não ficar dando dinheiro para o governo até a hora que o leão pegar você, meu irmão, né? Como por exemplo, quantas pessoas não receberam, acho que foi ano passado, ano retrasado, não me lembro agora, né, que o governo estava dando, o governo federal estava dando aí o auxílio, né, receberam, meu irmão, indevidamente, receberam parcelado, mas tiveram que pagar numa pancada só, meu irmão. Acabou, né? Por que que eu... Vai eu falar de... Mas vamos lá. Né? Acabou, meu irmão, aquela coisa que fazia vista grossa, que deixava as coisas passar. Agora, meu irmão, ou seja, é tudo certinho. É tudo certinho. Se você não fizer o certo, meu irmão, acabou. Aquela época lá atrás, que você fazia o que você bem queria, que você andava como você queria, que nós, né, fazíamos e fazia vista grossa e não, acabou isso aí. Então, irmãos, pegaram parcelado e tiveram, meu irmão, que pagar em uma vez só. E muitos sabiam que não podia pegar, meu irmão. E muitos sabiam que não deviam pegar, né? Teve alguns casos que foram até, algumas pessoas foram até chorar, o pastor Carlos Soares, né? Ele falou: mas você não sabia que você não deveria pegar? Ô, pastor, eu estava meio que na dúvida, enfim, então agora você paga, irmão, não tem como. Seu choro não vai pagar isso aí. É pregação de segunda-feira, né? Dobrei o Jumaia, meia 17 horas. Seu choro não vai pagar isso aí.
Pode chorar, mas você tem que pagar. Pode chorar, chora, mas você vai ter que pagar. Ou seja, meu irmão, infelizmente, né, infelizmente, quando nós também não estamos assim, irmão, nós sabemos, irmão, nós sabemos, mas às vezes o orgulho, a pretensão, ao invés de pedir um conselho com uma pessoa, de pedir alguma orientação, de pedir, meu irmão, né, enfim, uma vez, irmão, para vocês terem ideia, eu cuidava da igreja do Pantanalzinho, lá no 120, ô Breucar. Aí daí, irmão, bem antes, a gente gostava de parar numa pastelaria para comer pastel lá, conversar com a doninha, pregar, enfim. Onde nós estamos comendo lá, irmão, eu vi que passou um carro, daqui a pouco esse carro voltou, chegou lá assim, na brita lá meio assim, que derrapando. Rapaz, para onde que fica Sinop? A estrada vai para Sinop. Eu falei, rapaz, você está 120 quilômetros fora para onde você vai. Você não parou para você pedir informação antes? Não parei, eu vim na dor e tal. Ou seja, irmão, se ele tivesse pedido um conselho, tivesse parado em algum lugar, pedido alguma orientação, irmãos, ele não teria andado 220, 240, né? Foi 120 para ir, 120 para voltar. A mais ele andou. É praticamente um tanque de um carro, né? Por quê? Porque ele não parou para perguntar. A mesma coisa aconteceu foi comigo, né? Com o meu sogro e mais 2 pastores. A gente indo para uma reunião do pastor Carlos Soares lá em Tangará, né? A entrada ali de Acorizal. Eu não sei o que a gente fez, irmão. Nós fomos indo. Falei, rapaz, vamos perguntar aqui, né, no posto policial. Porque não sei o que, vai indo aí. Irmão, esse indo aí. Daqui a pouco nós estávamos quase lá no posto Gil, lá em cima. Falei, rapaz, o tanto que nós tivemos que andar. Ainda bem que vocês estão ajudando com a gasolina, porque senão, né, rapaz, o tanto que nós demos uma voltona, irmão, o negócio era aqui, nós fizemos assim, ó, para poder voltar aqui. Eu falei, se a gente tivesse perguntado, parado, enfim, ou seja, né, irmão, às vezes orgulho, né, eu sei, pode ir, esse pode ir, meu irmão, acabou que eu falei, meu Deus do céu, vai que eu mandei todo mundo descer do carro, vai todo mundo de a pé, né, ou seja, meu irmão, mas por quê? Por causa do orgulho, né, é pretensioso, orgulhoso. Ou seja, irmão, isso tem gerado a morte na vida de muitas pessoas, morte espiritual, morte do casamento, né? O filho, ele sabe que tem que respeitar. O filho, ele sabe que tem que obedecer ao seu pai. O filho, meu irmão, ele sabe que tem que, né, consultar, pedir orientação, né? Porque funciona assim, existem 2 casos. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não, pastor, mas fulano, ele já não mora debaixo do meu teto mais. Sim, algumas coisas ele não precisa, né, consultar ou algo do tipo, né, mas precisa pelo menos comunicar, como respeito, não vou viajar, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, fazer aquilo, enfim, né, mas se mora debaixo do seu teto, independente, irmãos, da idade, tem que comunicar, tem que falar, por quê? Porque está debaixo do seu teto. E muitos filhos perderam, irmão, esse respeito em relação entre filho e pai, né? E depois não sabe, poxa, eu não consigo, né, ter sucesso nas minhas finanças, não consigo ter sucesso na minha vida sentimental, não consigo ter sucesso na minha saúde, eu não consigo ter sucesso, porque às vezes, meu irmão, né, ele sabe que tem que obedecer, ele sabe que tem que fazer e não faz. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Existe 2 formas de você saber. Primeiro, você lê na Bíblia para Deus te revelar, ou, meu irmão, você ouvindo uma pregação, como por exemplo, né, essa pregação de hoje, né? Isso aí está ajudando você a saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. É como, por exemplo, né, o obreiro Carlos é meu patrão. Não, ele é patrão do Pedro. O Pedro sabe que tem que acordar tal horário. O Pedro sabe que tem que cumprir tanto horário de almoço. O Pedro sabe que tem que, né, cumprir tanta carga horária por dia. O Pedro sabe tudo isso. Só que aí o Pedro chega tarde. O Pedro chega tarde, quer sair cedo. Né? Chega tarde, quer sair cedo. O Pedro, né, quer tirar tantas horas de almoço. O Pedro quer ler a Bíblia na hora do serviço. Ou seja, ele sabe, meu irmão, o que tem que fazer. Ele sabe que isso aí não é para ele fazer. Daqui a pouco, meu irmão, ou seja, ele fazendo isso, né? Ele está cometendo pecado. Por quê? Porque ele sabe que isso aí, meu irmão, não é para ser feito.
né? E daqui a pouco esse pecado vai fazer o quê? Vai gerar morte. Daqui a pouco o obreiro vai chamar ele, vai falar: olha, não dá mais, olha, está aqui suas contas, olha, está aqui, enfim. Por quê? Porque, meu irmão, o Pedro, por quê? Porque o Pedro, né, sabia o que tinha que fazer e não fez. Está vendo, irmãos? Pastor, eu não falo mal de ninguém. Pastor, eu não cometo vício. Pastor, eu não roubo nada aqui. Por incrível que pareça, pastor, eu sou honesto ao Carlos, né? Eu obedeço a ele, sou dedicado a ele, mas sabe que tem que fazer e não faz. Então, isso aí está gerando morte. Por quê? Por causa do orgulho. Por causa, meu irmão, da pretensão. É orgulhoso, é pretensioso, né? É só um exemplo, tá, irmãos? Daqui a pouco está malhando o menino, né? Né? Então vamos ver alguns exemplos aqui, irmão, de pessoas que sabiam o que tinham que fazer e não fizeram. Olha só, para você ver, ó, semana passada nós falamos, né, dos 12 espias, sim ou não? Só que dos 12, 10 espias fizeram o quê? Pecaram. Por que 10 espias pecaram? Porque, meu irmão, qual foi a ordem de Deus? Espiem a terra e entrem e possuem a terra. Eles espiaram, ficaram com medo ficaram com medo, né? E ainda, meu irmão, amedrontaram o povo, levou o povo a ficar com medo. Eles sabiam que tinha que entrar na terra e não entraram por causa de quem? Do gigante. Meu irmão, eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas se Deus falou com você, independente de qual for o gigante, meu irmão, que esteja lá, vai para cima que Deus é contigo no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Pastor, já orei, Deus me deu a confirmação, Deus confirmou através da palavra, Deus confirmou, pastor, através da boca do Senhor, Deus confirmou através da pregação. Ele disse para mim ir, pastor, mas só que lá, né, existe um gigante, né? Só que lá existe uma situação. Meu irmão, vai que Deus é contigo no nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Vai que Deus é contigo, amém? Tá, então, irmãos, tanto eu como vocês, nós precisamos, irmãos, e nós devemos entender isso, né? Por que eles pecaram? Porque, meu irmão, eles sabiam qual era a vontade de Deus, eles sabiam o que tinha que fazer e não fizeram, não possuíram aquela terra. E por causa disso, meu irmão, né, o que era para durar 40 dias, durou 40 anos, tá? Outro exemplo, eu não estou dando referência bíblica, irmãos, porque acredito eu que todos vocês conhecem essas referências, né? Ou seja, olha só, a outra referência é Uzias, né? O rei Uzias. Irmãos, quem está no poder do Brasil hoje é o Bolsonaro, não é? Então, vamos lá. O rei Uzias. Vamos dar exemplo primeiro do Bolsonaro, depois do exemplo do rei Uzias. O Bolsonaro, meu irmão, praticamente, tá? Ele é o presidente do país, mas é como se ele fosse o rei do Brasil. Um exemplo, ele reina sobre o Brasil. Vamos lá. Vamos supor que o Bolsonaro é presidente, mas o Bolsonaro, meu irmão, não conhece lei. Já pensou? Já pensou, meu irmão, um presidente que não conhece lei? Imagina só o que não seria. Mas eu pergunto para você, o Bolsonaro, sendo presidente, ou ele, ou qualquer um que passou no poder, ou qualquer um que vai vir futuramente, o presidente, ele tem que conhecer a lei, sim ou não? O presidente tem que conhecer a lei, sim ou não? Na palma da sua mão. Então eu pergunto para você, Uzias, sendo rei, né, ali, ele conhecia a lei, sim ou não? Uzias conhecia a lei, sim ou não? Claro que conhecia, irmão. Ele tinha que conhecer para poder julgar. Como que Uzias ia julgar se ele não conhecesse a lei? Mas aí eu te pergunto uma coisa. Ele sabia, irmãos, que não competia, que não era função dele queimar incenso, sim ou não? Ele sabia disso, sim ou não? Claro que sabia.
E além dele saber, antes dele entrar dentro do santuário, meu irmão, acho que foi 84, né? Foi 84 sacerdotes, homens de Deus. É como diz os antigos, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Vieram aconselhar ele, Uzias, não faz isso, Uzias, não entra, rapaz, não cabe a você fazer isso, não é sua função entrar e queimar incenso, Uzias não faz isso. Só que Uzias foi o quê? O que nós lemos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 16, ele foi o quê? Orgulhoso. Ele foi pretensioso. Eu vou entrar aí e vou queimar. Vamos ver quem me para. Eu sou o rei, quem manda aqui sou eu. Ou seja, ele foi orgulhoso, ele foi pretensioso, ele sabia o que tinha de fazer, ele sabia o que era o certo, meu irmão, mas ele foi e insistiu no quê? No errado. Ele foi orgulhoso, ele foi pretensioso à ordem de Deus. Eu vou fazer, pronto, acabou. Eu vou entrar e vou queimar. Eu quero saber do seu conselho, eu quero saber o que você está falando. Meu irmão, quando ele entrou, pá, queimou, ficou leproso. O que isso resultou para Uzias? O que isso resultou para Uzias? Meu irmão, ou seja, ele perdeu o seu reinado. Uzias passou o resto da sua vida leproso em uma casa, isolado. Por quê, pastor? Porque ele queimou incenso? Não, porque ele sabia o que tinha, ele sabia o que não podia fazer e ele fez. Ou seja, ele foi orgulhoso, ele foi pretensioso, meu irmão, à ordem de Deus. Como às vezes muitos de nós somos. Eu vou fazer, pronto, acabou. Quem manda em mim sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. A minha mãe não manda em mim, meu pai não manda em mim. E o pastor manda na vida dele e manda na filha dele. Meu patrão, eu faço o que eu bem entender aqui dentro dessa empresa, nesse negócio, eu faço como eu quero, eu ajo da maneira que eu quero, eu faço como eu quero. Só que eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, quando eu e vocês fazemos isso, né? Quando eu e vocês agimos, meu irmão, dessa forma, dessa maneira, nós estamos sendo orgulhosos, nós estamos sendo pretensiosos, e isso aí é pecado, e o pecado gera o quê? A morte. Às vezes você não entende por que seu casamento não vai, por que a sua finança não vai, por que a sua saúde não vai, por que, meu irmão, que as coisas para você não vai, por quê? Porque muitas das vezes nós estamos sendo orgulhosos e o quê? Pretensiosos. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado, porque, né, a palavra do Senhor Deus é clara. O próprio Deus, ele disse que ele abateria o soberbo, ou seja, ele derrubaria o soberbo, o pretensioso, o, meu irmão, orgulhoso, né, ele derrubaria, assim como ele fez com Uzias, né. Ele foi lá. Você quer ver um outro exemplo? Foi o rei Ezequias. Foi o rei Ezequias que, para você ver, eu nem anotei aqui, Deus está me dando agora um exemplo, né, de uma pessoa que, meu irmão, não foi pretensiosa e não foi orgulhosa. O rei Ezequias. Ele começou, irmãos, a queimar incenso, a praticar idolatria, começou a fazer algumas coisas de errado, como a pregação de domingo, né, a prostituição espiritual. Ele começou a fazer, meu irmão, dentro do seu reinado. Deus falou para Isaías, vai lá, diz para Ezequias que se ele não arrumar a casa dele, ele vai morrer e não viverá. Isaías chegou lá, Ezequias, vim trazer um recado de Deus. Se você não arrumar a sua casa, você vai morrer e não viverá, né? Isaías virou as costas. Irmão, ele poderia ser pretensioso, ele poderia ser orgulhoso, né? Mata Isaías. Quem sabe do meu reinado sou eu, quem sabe da minha vida sou eu vou continuar fazendo o que eu quero, eu vou agir dessa forma. O que iria acontecer com Ezequias? Se Ezequias, irmãos, continuasse fazendo o que ele estava fazendo, se ele fosse pretensioso, orgulhoso, não desse ouvido, o que iria acontecer com Ezequias? O que iria acontecer com Ezequias, irmãos? Ele iria o quê? Morrer. Mas não, irmão, a Bíblia diz que antes de Isaías, o profeta, sair, meu irmão, do pátio, né, ele foi lá, se enquebrantou, se humilhou, virou para a parede, começou a chorar, começou a gritar, começou, né, a pedir perdão para Deus. Meu irmão, Deus mandou Isaías voltar e acrescentar anos de vida para, meu irmão, para
Ezequias. Por quê, pastor? Porque ele não foi pretensioso, porque ele não foi orgulhoso, porque, meu irmão, ele deu ouvidos, ele se humilhou perante aquela ordem, perante aquela, meu irmão, direção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O outro exemplo aqui, meu irmão, é o profeta novo, né? Talvez alguns de vocês não viram essa história, ou vocês já viram, né? Aquela história que fala do profeta novo. Deus chamou ele e falou: olha, vai lá e dá um recado, vai lá e faz assim, 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 assim. No caminho, não pare para comer na casa de ninguém. O mesmo caminho que você foi, você volta novamente. E ele foi. Fez o que tinha que fazer. Na volta, meu irmão, um profeta velho, ele descobriu a missão do profeta novo. Irmãos, ele foi lá, olha o perigo, irmãos. Esse profeta velho foi lá no caminho e falou: olha, Deus mandou eu te dizer, vamos lá para minha casa agora comer. Assim Deus mandou. Ele foi, comeu. Quando ele voltou para o caminho, o leão veio, comeu ele. E o mais irônico nisso, meu irmão, que está passando uma comitiva, e quando viu ele caído lá no caminho, os caras só pegou na perna dele, jogou assim. Talvez esse aqui fez alguma coisa para o Deus Altíssimo, jogou ele de lado e continuaram a comitiva. Ou seja, por que ele foi comido pelo leão? O porquê que ele foi comido? Por que ele morreu? Porque ele sabia o que tinha de fazer e não fez. Não era para ele ir na casa de ninguém comer. Como, por exemplo, né, estudiosos, irmãos, eles dizem que naquela passagem de Eliseu, né, e Gease, que Eliseu pediu para que Gease fosse lá, né, curar o menino, né, quando ele pediu para que Gease fosse lá, Eliseu pediu para que ele não falasse com ninguém, não parasse, não nada. Ele foi lá e não conseguiu fazer o milagre. Então, os estudiosos dizem que possivelmente no meio do caminho ele parou, ele conversou, dialogou e tal. Ele não fez conforme era para ser o quê? Era para ser feito. Irmãos, quando eu saía para fazer visita com o pastor Abraão, já teve vezes dele falar bem assim: olha, hoje nós não vamos comer nada. Hoje nós não vamos ficar conversando dentro do carro. Hoje nós vamos ficar em oração. Hoje vai ser assim, hoje vai ser assado. Eu só falava para ele: sim, senhor, meu irmão. E o negócio pegava na visita. Era milagre, era demônio manifestando, era, meu irmão, maravilhas acontecendo. Por quê? Conforme ele recebia a direção, ele passava a direção, e nós fazíamos tudo conforme ele falava, meu irmão. Era a gente chegar na casa da pessoa e lá dentro o demônio já manifestar. O que eles querem aqui? De lá de fora está amarrado. O demônio chegava lá, o demônio é amarrado. Pessoa, meu irmão, perder a metade da massa cefálica, e 3 anos nós indo todo dia na casa da pessoa, orando por ela, agradecendo. As pessoas nos chamando de louco, as pessoas falando que não adiantava orar, os enfermeiros fazendo home care, nos chamando de louco, a própria mãe, a irmã perdendo a esperança, não injetando fé. E hoje, meu irmão, quem está levando a sua vida normal é esse rapaz. Por quê? Porque, meu irmão, ele recebeu uma direção, passou para nós essa direção, e nós obedecemos, meu irmão, essa direção. Ou seja, eu era submisso ao que ele falava. Então esse profeta velho, irmãos, aconteceu o que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele não fez o que era para ser feito, tá? Abraão, para vocês terem ideia, irmãos, naquela passagem, né, que Abraão desceu ao Egito, Abraão, ele quase perdeu o seu casamento. Abraão não consultou a Deus para descer no Egito. E por ele não ter consultado a Deus, por ele ter sido, né, podemos afirmar aqui hoje, né, no entendimento, na revelação de hoje, podemos afirmar que ele foi um pouco prepotente. Porque se ele tivesse orado, assim como Deus proveu o cordeiro para ele não sacrificar Isaac, Deus também iria prover alimento. Que engraçado, né? Ele não orou para ir, quase perdeu o seu casamento, mas quando ele voltou, ele fez um altar, sacrificou, e Deus mandou provisão. Por que ele não fez isso antes? O erro nosso, meu irmão, é às vezes orar depois que o negócio deu errado. O erro nosso, meu irmão, é a gente orar depois que as coisas, meu irmão, apertaram. Por que a gente não ora antes?
Por que a gente não coloca diante de Deus antes? Por que a gente não se humilha antes? Olha, Letícia, né? Estou começando a mexer com isso aqui. Eu sei que você mexe com isso também. Você pode me dar uma orientação? Você pode me ensinar como que é que faz isso aqui? Né? Você pode me dar uma instrução? Eu vou consultar a Letícia nada, eu vou fazer da minha forma, vou fazer do meu jeito, vou fazer daqui a pouco, eu estou fechando meu negócio. Daqui a pouco eu estou separando, não, acho que eu vou falar com o pastor, né? Não, acho que eu vou falar com o Carlos, não, acho que eu vou falar com o Breu Jumar, né? Para me dar um conselho, uma palavra em relação ao meu casamento. Eu vou falar com ninguém nada. Quem sabe do meu casamento, quem sabe da minha vida sou eu, quem leva eu daqui a pouco, tá você vindo aqui, ei, pastor. Ai, pastor, que foi? Irmão, olha para o meu casamento, pastor. Por que você não veio falar comigo antes? Porque né, orgulho, é prepotente. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Experiência ministerial. Tem coisas que é reversível, tá? Tem coisa que você consegue reverter, mas tem coisa, meu irmão, bye, bye, tchau, tchau, nunca mais. Eu já presenciei, meu irmão, caso, eu atendendo, não é assim, ela, não, por que for? Não quero, e até hoje, irmão, já inúmeros casos, até hoje, foi irreversível. Não, você vai fazer o quê? Se Deus ele deu o livre-arbítrio. Então, irmãos, ou seja, nós não podemos ser prepotentes, não podemos ser arrogantes, irmão. Abraão talvez ele foi prepotente, querer consultar Deus, não, eu vou lá, eu vou fazer do meu jeito, eu sei negociar, eu sou empresário, eu vou falar, não consultou, não pediu a direção, não colocou diante de Deus, foi lá, quase perdeu seu casamento. E outra coisa, irmão, o pastor Carlos Soares, uma vez em reunião de pastores, ele disse para nós que tem estudiosos que dizem que Faraó chegou de tocar na esposa de Abraão. Quem vai saber? Né? Quem vai saber? Então, tudo isso porque ele não consultou, ele não pediu uma direção, não pediu orientação para Deus. Mas vamos lá. Davi, né? Agora vamos ver o exemplo aqui, meu irmão, de quem, né, consultou, de quem, meu irmão, foi humilde, de quem se enquebrantou, de quem sabia o que tinha de fazer e fez, e Deus abençoou, tá? Davi. Irmãos, né, naquela passagem de Ziclac, 1 Samuel capítulo 30, os amalequitas veio, sequestrou a sua família. Davi, sob pressão daqueles homens, vamos lá, vão matar, vamos atrás, vamos fazer, vamos lá, vamos matar, vamos fazer. Davi falou negativo. Antes de tudo, nós vamos fazer o quê? Consultar o Senhor. E Davi perguntou: Senhor, o que eu faço? Eu vou ou não? E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Conhecendo Davi, com aquelas espadas no seu pescoço, com aqueles homens querendo apedrejar ele, se Deus falasse para ele não, Davi não iria. Davi morreria, mas ele obedeceria à voz de Deus. Eu tenho certeza disso. Se Deus falasse para ele, Davi não vai, mas Deus, para poder guardar Davi, né? Porque Jesus ele veio da genealogia de Davi, então precisava, né? Ou seja, mas se para Deus guardar Davi, né? Deus falou vai, mas se Deus falasse para Davi não vai, meu irmão, Deus sabia que, porque o que a Bíblia diz? O próprio Davi escreveu, Deus ele sonda o quê? Os corações. E quem foi o homem segundo o coração de Deus? Quem foi? Então Deus já sabia a intenção do coração de Davi. Muitas das vezes, irmão, Deus não me abençoa e não abençoa você porque Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Mas vamos lá. Aí, irmão, Deus falou para ele, vai Davi. Davi foi, teve êxito. Trouxe a mais do que saquearam, do que roubaram dele, tá? Um outro grande exemplo, eu finalizo aqui, foi, meu irmão, Jesus, né? O grande exemplo, né? Foi Jesus. Ou seja, irmãos, Jesus sabia que ele tinha, né, que ia a crucificação. Jesus sabia que tinha de passar por tudo aquilo, ele sabia. Mas um dado momento, né, do caminho à crucificação, qual que foi, meu irmão, a oração? A oração é conversa, tá? Qual que foi a conversa de Jesus com Deus? Senhor, se possível, né, passa de mim
esse cálice, Senhor. Essa era a vontade dele, né? Mas qual foi o restante da conversa, da oração? Mas que não venha ser feita a minha vontade, mas que sim venha ser feito o quê? A tua. Então, Jesus, ele já sabia que aquela era a vontade de Deus. Jesus já sabia que, né, o que ele tinha de fazer era, meu irmão, ir até a cruz, né? Jesus já sabia, meu irmão, de tudo isso, né? E o que Jesus fez? Ele continuou. Jesus, irmãos, ele continuou, meu irmão, fazendo o que tinha de ser feito, e ele se tornou Cristo, ele se tornou Jesus Cristo, ou seja, ele se tornou o que ele é hoje. Por quê? Porque ele fez o que tinha de ser feito. Amém, meu irmão? Então, tanto eu como vocês, irmãos, nós precisamos entender isso no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos deixar o orgulho, vamos deixar a prepotência de lado, vamos nos submeter, vamos ser humildes, vamos consultar Deus, consulte seu patrão, consulte sua mãe, seu pai, o marido, a esposa, uma pessoa talvez que tem mais experiência que você. Não queira você fazer da sua forma, do seu jeito, porque você pode, meu irmão, gerar morte, você pode atrair coisas ruins, você pode sofrer consequências ruins por causa disso, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Então coloque a mão no alto do seu coração, curva a sua cabeça. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, pela orientação, muito obrigado pela direção ao qual o Senhor nos deu aqui, meu Pai, nessa noite, através do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nos ajude, meu Pai, nos ajude, Todo-Poderoso Deus, a nos humilhar, nos ajude, Todo-Poderoso Deus, a fazermos, meu Pai, conforme tem de ser feito. Como Tiago, ele disse, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ele comete pecado. Oh, meu Deus, e quanto de nós, muitas das vezes sabemos o que é o certo, sabemos o que temos que fazer e não fazemos, e acabamos pecando. E a sua palavra diz que o pecado gera morte. Quantos casamentos não estão morrendo? Quantas relações entre pai e filhos não estão morrendo? Quantas empresas, quantas pessoas estão falindo, não estão conseguindo prosperar, não estão conseguindo avançar, não estão conseguindo ter sucesso em alguma área da sua vida, porque tem sido prepotente, porque tem sido orgulhoso. A tua vontade, a direção não tem sido humilde. Oh, Espírito Santo, nos ensina a ser humilde. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, a sermos humildes. Nos ensina a nos submeter debaixo das suas mãos. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos ensina a andarmos, meu Pai, na sua orientação. Meu Deus, embora às vezes seja difícil, como, meu Deus, para aqueles 10 espias, quando eles viram aqueles gigantes, eles se desesperaram, mas a vontade, a ordem do Senhor era para eles subirem e tomarem aquela terra. Oh, meu Deus, independente qual for o tamanho do problema, se o Senhor mandou nós irmos, nós temos que ir. E perdoa-nos, meu Pai, por muitas das vezes nós sermos prepotentes. Perdoa-nos, meu Deus, por muitas das vezes nós sermos orgulhosos, por nós sermos cabeças duras, por nós não consultarmos, por nós não pedirmos orientações, por nós fazermos, meu Pai, as coisas da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira. Perdoa-nos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, amado da nossa alma. Meu Deus, e uma das coisas que o Senhor nos mandou fazer, meu Deus, é orarmos, é nos colocar na brecha, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Então nessa noite, meu Pai, ligado à nossa fé, nós colocamos, Senhor, a nossa família diante da sua presença, e nós pedimos, meu Deus, ao Senhor nessa noite, para que no nome do Senhor Jesus, para que toda e qualquer força oculta do inferno que se levanta sobre a nossa casa, para que toda e qualquer obra maligna do inferno que se levanta sobre a nossa família, meu Deus, muitas das vezes os nossos familiares, eles são orgulhosos, eles são prepotentes também, meu Deus, eles acabam sendo, meu Deus,
Deus, eles acabam endurecendo a cerviz, acabam endurecendo o seu coração, não dando ouvido aos conselhos, não dando ouvido à direção. Mas nós levantamos a nossa voz agora para quebrar toda e qualquer fortaleza do inferno sobre a nossa família, para quebrar toda e qualquer fortaleza do mal sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a vida dos filhos, sobre a vida do marido, da esposa, do ente querido. Nós levantamos a nossa voz, meu Pai, para paralisar toda e qualquer ação do inferno que se levanta sobre, meu Deus, o nosso lar, em nome do Senhor Jesus. Todo tipo de mal da nossa vida, da nossa família, em nome de Jesus, sai, meu Deus. Graças te damos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, meu Pai, que o Senhor irá fazer sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família. Tomamos posse, meu Pai, da salvação do Senhor sobre a nossa vida. Tomamos posse, meu Pai, da salvação e da transformação sobre a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nos ensina a submeter diante do Senhor, nos ensina a sermos humildes, nos ensina, meu Pai, a te obedecer. Graças te damos e te louvamos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amigos de casa, Deus os abençoe, em nome de Jesus.